Olá, Jales. Hoje trazemos aqui no nosso... Nós tivemos uma reunião e Olá, Jales. Hoje trazemos aqui em nossos estúdios uma pessoa ilustre, Carlos Eduardo Venturini, ou popularmente falando, né, o pessoal o conhece por Du Venturini, meu amigo pessoal, de grande data, há muito tempo nos conhecemos. Este é o Contraponto Podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok. Aqui na Eco Estúdio, direção geral do Israel Ortega, sonoplastia do João Pedro e do Luiz Cauano. Os dois de novo faltaram, né? Já estão de folga, o Ortega tá deixando os dois aí muito à vontade. Carlos Eduardo Venturini, nascido em 1/4/1985, superior completo. Formado em quê, Edu? Administração de empresas. Tá no lugar certo, né? Em 2008 foi candidato a vereador, atingindo 677 votos, 2,44% dos votos válidos. Foi candidato a vereador em 2012, atingindo 984 votos, 3,56%. O quarto vereador mais votado em Jales. Foi. Se fosse hoje, com uma votação dessa, hein? A empresa Venturini, ele empresário de mármores e granitos, fundada em 1956, 70 anos de história, empreendendo Jales. Falando em empresa, Du, me permita, porque a gente tem os patrocinadores aqui, que é o pessoal que nos mantém aqui. Queria mandar um abraço. Padaria Avenida, da Valéria e do Cláudio, Tiago Semijoias, Dom Lug, lá do Paulo, Ney Poços, do Ney, Somar Lingerie, da Jaqueline Rezende, Rematel, do Edu e o Nilson Navarro, o Janderson Lisboa, a Lotérica Jales, do Júnior Sequini, o Ney Imóveis, lá do Ney, lá de Urânia, a LM Soluções Financeiras, do Leonardo, a Steam Jales, do Marcão, Supermercado IP, do Ovídio, São Felício, do Kleber Sanfelice, que é seu amigo. Sim. Azevedo, do Isaías, da Heloísa, Sindicato Rural, em nome do presidente Zé Luiz, a Aeromed, do Pedro e do Gustavo, a Nautilus Motel, do senhor Ademir, a Ótica Estilo, do Eber Assunção, Escritório Cruzeiro, do Carlos e Laércio, Jô Festa, da Joyce, Infonete, do Paulo Roberto, a Rafaela Cortelassi, dentista, Pamela Virgílio, Adonis Pintor e o Bruno Pardal, construtor. Olha quanta gente está com a gente. E agora, mais à frente, agora vai estar a Venturini também, né? Com certeza, em breve estaremos. Representatividade regional. Du, eu sempre falo isso para algumas pessoas. Primeiro, bom dia, né, pessoal? Dê aí a sua apresentação aí ao pessoal, fala um pouquinho. Bom dia, Cizico. Bom dia, Ortega. Bom dia, Thalita. Tayla, né? Tayla, hoje ela está aqui. Do Cizico está aqui. Vieram lá de São Francisco. É um prazer estar aqui no Contraponto, bater esse papo com você, meu grande amigo, e falar um pouco da nossa trajetória, do que a gente acredita e poder trocar um pouco das nossas ideias e opiniões aí para a galera estar acompanhando. Muito bom. Ô, Du, voltando ao tema aqui que eu iniciei, eu sempre disse isso, tem alguns deputados que vêm até a região agariar votos e muitos deles vêm só em época de eleição, outros nem aparecem, outros, se perguntar onde fica Jales, nem sabem. Então, assim, tem que explicar até onde fica, perto de onde, né? Emendas parlamentares, nem pensar, né? Tem aquelas que são destinadas lá, que são aquelas que já são as específicas, né? E eles gostam de fazer lobby em cima disso, mas enfim. Eu sei que você está com a parceria Coronel Tadeu. Sim. Coronel Inclusive, Tadeu, mandar um abraço pro Coronel Tadeu. pré-candidato a deputado federal. O coronel é um tipo de pessoa totalmente diferente dos demais, porque eu sempre falo isso.
Se ligar para o Coronel Tadeu, se ele não puder atender, ele retorna no primeiro momento. Então assim, pessoas que realmente conhecem o filho, estuda em Fernandópolis, faz medicina em Fernandópolis, está aqui próximo. Se perguntar para o Coronel Tadeu onde fica Suzanápolis, ele sabe. Sabe, conhece o pessoal de Palmeira do Oeste, Santa Fé, ele sempre está aqui na região, é um cara presente e acessível, como você falou, né? E que tem também seu posicionamento, seu ideal, que ele sabe o que defende, né? E fora isso, Du, eu gosto muito da representatividade regional. Você é um cara que vive Jales, né? Com certeza. A empresa Venturini em si, 70 anos de prestação de serviço. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje o grupo, né? O grupo Venturini, que não é só a Venturini, a Mármores e Granitos, o grupo todo hoje tem mais de 500 funcionários diretos. Então imagine quantas famílias vocês não ajudam. Com certeza, muitas famílias aí trabalham e têm o seu ganho vindo das nossas empresas, graças a Deus. Muito bom. Já tivemos deputados federais aqui na região. Roberto Vale Hollenberg foi vereador e prefeito de Jales, foi deputado estadual. Depois exerceu 3 mandatos como deputado federal, incluindo a participação na Assembleia Nacional do Constituinte de 1987. Sabia disso? Eu digo que o Roberto Vale Hollenberg foi o último deputado realmente da cidade de Jales, né? Então, nós podemos falar que há mais de 50 anos Jales não tem realmente um representante jalesense. Agora imagine uma cidade como Jales, com a força que tem. Porque Jales é muito forte. Com certeza. Tanto comércio quanto força política. Não ter nenhum representante aqui nosso. Há 50 anos. É muito tempo. Muito tempo. Aí depois Oswaldo Soler foi vereador em Jales também por 3 mandatos. Exerceu o mandato de deputado federal por Mato Grosso, como suplente durante quase 2 anos. Sabia disso? Sim. Oswaldo de Carvalho foi vereador em Jales, foi eleito deputado estadual por São Paulo, faleceu em um acidente automobilístico durante o mandato. E aí Analice Fernandes, que o pessoal fala, né, que é turista, enfim, não vou falar muito dela porque... Na verdade, a Analice, eu acredito que a base dela hoje é... Taboão da Serra. É Taboão da Serra, onde o marido dela, o seu Fernando, é de lá, então... Com certeza ela concentra maior tempo da sua trajetória política e energia lá, né? Naquela região. Aí tiveram outros nomes ligados à política na região, que é o Onevan José de Matos, não conheço, foi vereador em Jales, posteriormente foi deputado estadual em Mato Grosso e presidente da Assembleia Legislativa naquele estado. Sabia disso? Sim. Onevan. Enfim, Du, você é um pré-candidato a deputado hoje. E teve o Dirceu Rezende também. O seu Dirceu Rezende, que foi deputado. Ele era de São José do Rio Preto, mas nascido em Jales, né? Entendi. Não veio a essa pesquisa. Du, você é um pré-candidato hoje a deputado estadual, né, por Jales, filho de Jales, empresário, fomenta toda a sua garantia aqui na nossa região. Conhece principalmente toda a região. Seu pai, eu falo para muita gente isso, que se não for o melhor, foi um dos melhores presidentes que teve a Santa Casa. Provedor da Santa Casa por 2 mandatos. Eu sempre me lembro de um fato, que quando eu era representante do hospital de base, e a gente precisava transferir uma menina do UPA para a Santa Casa, e existe toda uma burocracia com o CROSS. Sim. E eu liguei para o seu pai, e o seu pai não mandou ninguém, nenhum funcionário resolver o problema. Ele falou, olha, me dá 5 minutos que eu resolvo. E com 5 minutos ele me ligou de volta, olha, pode levar, pode avisar a UPA aí que pode transferir a paciente, já está tudo certo, fala com fulano de tal. Então, assim, são pequenas atitudes que fazem uma pessoa. E o caráter, a gente não compra, a gente já detém, né? É verdade. São situações que a gente, como empresário, nós já temos o costume de enfrentar os problemas ou desafios e a solução ser imediata. O empresário é um cara que tem atitude, né?
Então, isso foi o que eu aprendi em toda a minha trajetória, trabalhando e acompanhando não só meu pai, quanto meu avô também. Ô, Du, partindo para esse preceito agora de pré-candidato a deputado, eu não gosto de falar lá na frente, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas como empresário, quais medidas concretas o senhor pretende defender na Assembleia Legislativa? Então, Cizico, aqui nós estamos num ambiente entre amigos, um bate-papo entre amigos. Eu, antes de ser o pré-candidato a deputado estadual, eu sou do Venturini. Eu sou nascido em Jales. Meu pai é nascido em Jales. Meu avô chegou em Jales em 1950. Então, nossa família tem uma trajetória muito grande aqui. Eu aprendi desde cedo que para se conquistar as coisas tem que ser trabalhado. Você tem que merecer. Eu falo que o meu pai nunca me deu mesada. Ele fazia a gente ir na indústria desde os 12, 13 anos. Mesmo que fosse para enrolar lá, aprender a fazer um cadastro, guardar um papel. Mas eu sempre aprendi na minha vida que aquilo era um salário. Meritocracia. É isso. E durante a minha trajetória empresarial, a gente vai vendo desafios e também vai observando que nossa região ela começa a ficar por alguns pontos para trás. E isso nos traz algumas dúvidas, algumas insatisfações. Dentro disso veio um convite do PRD com um plano, um plano de campanha, tudo muito interessante, onde eu achei que era o momento de eu colocar meu nome à disposição de ser pré-candidato a deputado estadual. Porque Jales não tem realmente um representante há 50 anos. Eu vou te dar um fato que você vai ver que a gente ficou para trás. Você pega... Votuporanga tem faculdade de medicina. Fernandópolis veio a faculdade de medicina. Aí pulou Jales, foi para Santa Fé tem faculdade de medicina. Aí Santa Fé, quem levou foi Itamar. Fernandópolis, quem levou, provavelmente, o Fausto. Ou, não sei se era o Júlio Semeghini, na verdade. Tudo influência política. Óbvio. E Votuporanga, o Carlão Pinhatari. E cadê os deputados ditos de Jales que não trouxe para Jales? Então, esse é um pequeno exemplo. É um pequeno, só é um dos exemplos. É um pequeno exemplos. exemplo de tantas coisas que a gente deixa passar e não vem para a nossa cidade por falta de força política. Então, eu vejo que a nossa região é uma região desindustrializada, que a gente tem que trazer indústria, que a gente tem que trazer emprego, geração de renda. Só que, para isso, o que uma indústria procura? A indústria procura mão de obra qualificada, procura logística. Enfim, existe um conjunto de situações que você consegue atrair desenvolvimento. Agora, nós temos o quê? Nós somos um centro de região logístico? Ótimo. Agora, e mão de obra qualificada? Nós temos? Não temos. Por que não tem? Porque não tem formação. Então, tem que voltar-se a investir em formação, em mais faculdades aqui na cidade, para que, formando profissionais, você vai trazer automaticamente novas empresas e também, às vezes, vai surgir novas empresas, né? Agora, imagine que eu fiz uma breve pesquisa, você está falando sobre eleitorado. Fiz uma breve pesquisa aqui, só em Jales são 36 mil eleitores. Vamos pensar que 30 mil pessoas se convençam, olha, Jales tem que ter um representante, vamos todo mundo votar no Du Venturini. Sim. Você já sai com 30 mil de Jales, o que seria óbvio. Isso daqui seria o mais rentável. Por quê? Temos que ter um representante em Jales. E aí pensamos, São Francisco, 2 mil votos. Palmeira do Oeste, 7 mil votos. E assim vai toda a região formalizar uma campanha em cima do Du Venturini para que ele já esteja aqui, saiba de todas as dificuldades, porque o Du sabe de todas as dificuldades aqui da região, e todo mundo una forças para que eleja o Du Venturini. Vamos pensar nessas condições. O Du Venturini, como um empresário, tá?
o que ele pensa sobre as empresas, igual você falou, que já estão migrando, saindo daqui da região para ir até o Mato Grosso do Sul? Então, Cizico, tem dois pontos aí. Eu acho que votos válidos em Jales, nós estamos abaixo de 30 mil. É de 28 mil a 30 mil. E se eu não estiver falando besteira, acredito que não, o deputado mais bem votado dentro da nossa cidade foi o atual prefeito Luiz Henrique Moreira. Acredito que teve 8 mil e poucos Muito pouco voto. Então, mas foi a maior votação. Mas é muito dentro pouco voto. Foi quase 30% dos votos válidos. Então, dentro do nosso planejamento, a gente trabalha com uma realidade mais ou menos próxima ou um pouquinho maior que isso, porque a gente sabe que tem outras pessoas que têm compromisso, enfim. Mas, com certeza, essa falta de sinergia política e da própria população abraçar um candidato só, o que não acontece em Votuporanga, em Santa Fé, por exemplo, é o que dificulta, às vezes, a arrancada de um deputado aqui da cidade. Isso seria muito importante. Agora, a gente não pode contar com isso, sendo que é algo que seria histórico. Mas podemos fazer um trabalho para que a população se conscientize, né? Conscientize, comece a enxergar isso. Sobre a questão das indústrias saírem daqui, é um fato estratégico. A indústria ela precisa ter lucratividade, ela só existe por causa disso. Se não for para ter lucro, você não há necessidade de ter a indústria. Ela é iniciativa privada. E quando nós temos um centro de região, uma região muito boa para escoar produtos, ela é centralizada. Porém, nós estamos a 60 quilômetros do Mato Grosso do Sul. Quando você pula a ponte, vai lá para Taboado, você tem uma isenção de impostos significativa, que às vezes significa viver ou morrer para sua empresa, o sucesso ou o fracasso. Então, dentro disso, muitas empresas pularam a ponte. Inclusive, tem muitos empresários de Jales que têm empresa no Mato Grosso do Sul. Nós mesmos, a Sabor Aqui, ela foi para o Mato Grosso do Sul. Vocês são parceiros da Sabor Aqui. Para Cacilândia. Por quê? Tanto porque lá tinha uma fonte de água com particularidades inigualáveis, mas também porque lá nós temos incentivos de impostos e também de financiamento mais barato, acesso a crédito, acesso ao governo, uma conversa mais fácil com o Estado. E isso ajuda muito no dia a dia do empresário. O que acontece agora com a nova reforma tributária, que entra em vigor a partir de 2027, esses benefícios tendem a acabar e vão se unificar os impostos entre os estados. Não vai ter mais essas brigas de São Paulo é 18% de ICM, você pulou para lá, é 12%. Então, tende a nivelar. O estado de São Paulo tende a ganhar com isso, porque você pode montar uma empresa em qualquer lugar do Brasil, você vai vender para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo compra de cada 10, compra 4 do Brasil inteiro, é 40% de toda a nossa economia. O que nós temos que tomar cuidado não é com os estados que agora que nós estamos resolvendo. Nós temos que tomar cuidado com o Paraguai, porque tem muita empresa brasileira indo pro Paraguai. Agora. Porque o Paraguai, o custo de energia do Paraguai, para você ter uma ideia, é 10% do nosso custo. Não tem sindicato, não tem ação trabalhista. Então você tem uma infinidade de benefícios, desburocratização. O que o funcionário trabalha realmente vai para o bolso dele, não vai para o bolso do governo. Qual que é o grande problema hoje, ô Cizico? Vê um funcionário meu lá, vamos dizer que ele ganha R$3.000 por mês. Esse cara me custa 5,5. E ele vai lá, ele pega 3 mil,
mal consegue pagar as contas dele, porque ele vai no mercado hoje com R$ 1.000, R$ 1.500, infelizmente ele não consegue fazer muita coisa. Tem que escolher o dia que vai comer carne vermelha, o dia que vai comer ovo, o dia que vai comer frango. O cara entrou num consignado que o atual governo jogou a raposa, os frangos para as raposas, né? Jogou os funcionários no colo dos bancos. Você acha que o consignado é um benefício para o trabalhador? O consignado foi um benefício para o banco, para os banqueiros. Aí o cara vai pegar o salário dele, que na minha época, quando eu estudei, eles usavam, você formado em direito, era intangível, né? Agora o salário do cara já vem descontado, consignado, vai direto para o banco, poxa. Enfim, o cara trabalha o mês inteiro. O dinheiro mal dá para ele pagar o aluguel, um financiamento, tem consignado. Aí ele acha que tem milagre, porque ele vê na internet lá a Virgínia falando para ele apostar em Cabo Verde. E é isso. E ele se ferra mais ainda. O que esse cara faz? Não consegue pagar as contas dele. E ele chega para o empresário e ele quer aumento. Só que para o empresário já custa 5.500 e ele produz 5.500, porque só que ele está pagando INSS, está pagando fundo de garantia, Sistema S, está mantendo um monte de gente, sindicato, está pagando uma previdência que ele sabe que é quebrada, que o dia que ele precisar, às vezes, nem vai conseguir aposentar. Se ele precisa afastar pelo INSS, ele vai lá, parece que ele está pedindo favor. Porra, o dinheiro é do cara. Você já viu ter que pedir favor para um negócio teu? Tá tudo errado. É igual o empréstimo do fundo de garantia, né? O fundo de garantia é seu direito. Aí não, e aí faz um empréstimo em cima daquilo que é teu. Aí eles pegam o fundo de garantia e vai comprar passadina. É isso que eles fazem. Mas aí, terminando, o que esse cara faz? Ele começa a forçar uma demissão. Por quê? Porque ele força uma demissão, entra com uma ação trabalhista, que hoje a ação trabalhista também não é para o trabalhador. Quem ganha dinheiro, quem está rico com a ação trabalhista, são grandes escritórios advocatícios. Eles ganham 30% as primeiras. Você não vê nenhum funcionário, entrei com a ação trabalhista, estou rico. Não. Quem está rico, milionário, é os advogados que pegam um monte. Tem paqueiro pegando. O sistema está tudo errado. E aí, o que ele opta? Por trabalhar sem registro, ele quer. Por diária. Aí eu vou te perguntar se ele está errado. Por diária, ele ganha R$250 por dia. Ele trabalhar 20 dias, ele ganha R$5.000. Eu faço isso. Mais um Bolsa Família, ele vai para 6.200. Pô, ele está abrindo mão dos tais direitos que o Estado falou que está dando para o cara. Ele falou, não quero não. Por quê? Porque ele está vendo que o dinheiro que ele está dando para o Estado está dando para corrupção, para desvio, para malandro. Então, nós chegamos num ponto que o Brasil ele tem que ter uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma jurídica. Nós estamos num momento assim muito triste do Brasil, porque está uma inversão de valores completa e você percebe nitidamente que quem trabalha, quem produz, quem quer crescer nesse país, está pagando a conta de um monte de gente que não quer. Eu vou te dar um exemplo disso, Du, porque eu vivo essa realidade. Eu faço triagem de emprego, inclusive algumas pessoas sabem, né? Eu já coloquei 897 pessoas em vaga direta de emprego em 7 anos. Então, esse é um projeto meu, tá? E quanto que eu cobro? Nenhum real, nada, sem ganho nenhum. Humanização se chama o negócio. E muitas das vagas são femininas. E aí você chega na pessoa, posta a vaga no grupo, são mais de 2.000 pessoas dentro de 2 grupos de emprego, né? Fora as 897 que já saíram, né? Que já estão encaminhadas no mercado de trabalho. E aí você pergunta para elas, fala assim, ó, posta lá a vaga de emprego para a mulher. A mulher, a primeira pergunta que ela faz, é registrado? Se for, eu não quero. Eu já tenho um custo do governo, já recebo Bolsa Família. E eu prefiro que seja sem o registro em CTPS, porque aí inclui no meu salário. Então, o que elas estão optando? Não estou falando, não estou generalizando, não, tá? Não estou falando que são todas assim. O
que elas querem? Eu quero, Cizica, eu quero trabalhar numa pizzaria à noite. Ou num lanche à noite. Um bico. Para fazer um bico, para adicionar o salário. Então, assim, estão tendo mais rentabilidade do que o próprio funcionário em si com o CTPS. Dentro dessa fala que você disse aí do funcionário, um funcionário que ganha um salário mínimo 1.621, a empresa paga do funcionário 2.899,61. Então, assim, são coisas absurdas que não dá para entender. De verdade, eu fico podendo... Qual que é a questão, ô Cizico? Que esses 2.821 que você falou, ele realmente produziu. E esse dinheiro não foi para o trabalhador. Foi direto para o Estado, para o governo. O governo trata o trabalhador como se ele fosse incapaz de comandar o seu recurso. Fala assim, não, se eu vou te dar um dinheirinho aqui para você viver... E eu vou guardar para você num fundo de garantia, numa aposentadoria, vou te guardar 40%, 50% do que você ganha para eu te dar lá na frente. Só que o governo é muito mais incompetente com o nosso dinheiro e corrupto do que nós. Então, por que não libera esse dinheiro para a população, para o trabalhador, que ele que produziu? Esse dinheiro vamos dizer, de produção, direito garantido, de direito dele. E o maior absurdo que tem, cara, é que depois, quando ele for pedir esse direito, parece que ele está pedindo favor. Então, você vê que não tem nexo um negócio desse. E isso mostra muito bem a atual situação que nós estamos. Um país extremamente endividado, juros altos, você aumenta a violência, você aumenta a tendência de jogos, você aumenta a violência doméstica. Soltar agora, está valendo a NR1, que é a nova lei de psicossocial dentro das empresas. Nós já estamos nos adaptando e já fazendo um trabalho lá na Venturini. Aí, eu comentando com o pessoal com as psicólogas, o que acontece? O governo pega o momento que tem 80 milhões de pessoas no Serasa, um monte de gente endividada e viciada em jogo, faz uma análise psicossocial dentro da minha empresa e a culpa é da minha empresa? Você acha que se fizer na sociedade, fora da minha empresa, vai dar diferente? Você acha que o problema está sendo causado dentro da minha empresa ou fora pelo governo? O governo agora quer jogar o problema que ele causou para as empresas. Ninguém está falando que as empresas não têm que ter visão psicossocial. Ajudar, né? Ambiente de trabalho tem que ser saudável. Inclusive, isso é comprovado que ambiente de trabalho mantém mais funcionário do que salário. Pô, ótimo. E ele gasta menos, né, Eduardo? Gasta menos, produz mais, produz melhor. Mas daí querer jogar a culpa de hoje nós termos uma sociedade psicologicamente frágil, doente, suscetível a várias situações para a empresa. O que se tem hoje de depressão é um absurdo. Muito, mas você acha que isso é por causa da empresa ou por causa que o Estado está comendo metade do salário do cara? Meu pai falava que a cabeça vazia é a oficina do diabo. E né? outra coisa que eu falo, a grande mídia, as mídias vivem de narrativa. A grande mídia, ela faz a narrativa o seguinte, que o empresário, ele é um explorador. Ele explora o teu trabalho. E o governo, ele é quem te protege. Ele faz leis para te proteger, leis sociais, benefícios sociais. Aí você para pensar. O empresário, ele é aquele que te dá oportunidade de trabalho, de 13º, de férias, de acordar de manhã e coloca ter o um alimento dia. dentro da sua casa, né, para produzir a sua família, para manter a sua Exatamente. família. Já o governo é aquele que te cobra imposto sobre tudo, sobre o que você compra, sobre o que você vende, se abastecer o carro, se morar numa casa, se for viajar. Você paga até a energia elétrica que você não usa. Paga. Da rua. Ele te multa. Ele te multa.
O Brasil é tão maluco, Cizico, é tão maluco que aqui eles querem multar. Só que ninguém fala em reeducar. Outro dia eu peguei e fiz um vídeo homenageando, falando bem do PROERD, da Polícia Militar do estado de São Paulo, mas tem em todos os estados aqui no Brasil, até em outros países, que é as crianças da 5ª série, eles fazem um trabalho de droga lícita, droga ilícita, alcoolismo, explicam para as crianças, às vezes, situações que elas não passaram. É muito legal. Cara... Minha filha fez. Mas é maravilhoso. Ô, Cizico, quanto isso é mais importante do que uma multa? Agora, imaginem multas. Quantas multas a gente recebe durante nossa vida inteira que a gente nem sabe por quê? Ninguém fala assim, ó... Ô, Cizico, não, faz aqui, corrigir. Não, o negócio é multar. O negócio é arrecadar. Então, você vê que o país não está pensando em melhorar. Eles estão pensando em arrecadar cada vez mais. Inclusive, esse ano, tivemos a arrecadação recorde de impostos e o país teve déficit. O olho é maior que a barriga, né? Ô, Du, em cima do comentário que você disse aí no início da sua fala, sobre empresas saírem, né, da nossa região e irem embora, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando mal do atual prefeito de Jales, Luiz Henrique, que é meu amigo pessoal, gosto muito dele. Um abraço para ele, um abraço para o Zé Ângelo, seu braço direito. Mas, ó, pensa comigo o seguinte, a prefeitura, o IPTU de Jales, aumentou absurdamente só esse ano, né? A carga tributária, enfim. Teve casos de contribuintes que reclamaram de aumento de 200%. É um absurdo. Não tem como isso ter legalidade, mas enfim, eu não vou tocar nesse consoante. Em razão dessas reclamações, a Prefeitura de Jales concedeu 10% de desconto para pagamento à vista, que não alivia nada. Quem tem dinheiro hoje para pagar à vista? Ninguém, né? Então, assim, na situação que a gente está, de 80% da população endividada, 80 milhões de pessoas endividadas... E às vezes você abrir mão de um dinheiro que às vezes você poderia colocar em outro negócio, né? Para pagar imposto é complicado, né? Outra condição que a prefeitura fez, prorrogou o vencimento de primeira parcela para os contribuintes que solicitaram revisão do imposto. Ou seja, se você achou que o seu imposto veio indevido, o cara tinha que ir lá oficializar na prefeitura um requerimento, muitos não sabem, né? Para fazer uma revisão do teu imposto, e aquele imposto você vai pagar ele à frente. Então, assim, não tirou condição nenhuma. Aí, esse ano, como eu tenho as minhas empresas aqui, que são as parceiras do programa, e eu devo obrigação de defendê-las. Com certeza. Não estou contra o prefeito, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma taxa de fiscalização e funcionamento, a TFF. Um dos meus parceiros aqui, que é a Lotérica Jales, que é o Júnior Secchini, que é advogado, doutor. Um abraço para o senhor. Ele me disse, relatou, que no ano de 2025 ele pagou de TFF 1.107,04. Esse ano, ele teve que fazer, até disse antes da entrevista com você, teve que fazer o cadastramento de todos os funcionários dele, sim, lá da lotérica. E agora veio, só de TFF para ele, 3.536,64. 2.429 a mais de aumento do percentual. Ou seja, 219,47% acima. Como que uma empresa, sabendo disso, porque um conversa com o outro. Sim, quando você vai abrir uma empresa, ele vai lá, Du, como é que é Jales? Como é que é a forma de rendimento em Jales? Você está tendo lucro? Como é que são os impostos? Quanto que é feito de imposto? Você acha que uma empresa vai se instalar em Jales? Ou você acha que uma pequena empresa, que vamos pensar no Escritório Santos, que hoje lá tem seus 7, 8 funcionários, como que uma empresa, igual o Escritório Santos, com o rendimento, o ganho, é para manter os funcionários e para ter o seu rendimento também na sua casa? Porque existe um empresário por trás. Como é que vai se manter em Jales numa forma dessa? Como? Não tem condição nenhuma. Tem que se pensar em uma outra estrutura. Vereadores têm que se cobrar.
Até questionei o Luiz Especiato, porque foi votado esse projeto de lei o ano passado. E ele me disse que ele estava de licença e o Wilton Marques havia o substituído. E eles protocolaram uma ação judicial na Justiça. E agora, inclusive, o Ministério Público oficializou a Prefeitura, pedindo esclarecimentos do porquê desse aumento exorbitante. Está correndo judicialmente ainda, né? E até não pode ser comentado muito, mas para você, Eduardo, tendo esses dados, eu imagino que você e a sua empresa deve ter sofrido da mesma maneira com que esses daqui. Como que é para você receber uma notícia dessa e como ajudar sendo um deputado na região? Então, Cizico, o empresário, ele se confronta com desafios todos os dias. Todo dia você tem uma novidade para ser combatida. No caso desse aumento de IPTU, que nós tivemos em Jales, um aumento que foi bastante divulgado, inclusive. O que nós fizemos dentro do que nós vimos o possível foi... Nós fizemos requerimentos junto à prefeitura, levamos as plantas, questionamos algumas taxas que eles colocaram, algumas mudanças de classificação de imóvel também. De metragem. E tivemos uma readequação, mas assim, nós tivemos um aumento significativo, sim. Absorvemos isso e, naturalmente, no final, vai para a ponta, né? Quem vai pagar mais caro é o consumidor, porque você não consegue assumir custo sem jogar no custo do produto, né? Para venda. E nessa questão do TFF, também nós vamos fazer a mesma análise, inclusive fazer um estudo até mesmo judicial, se for o caso, analisando se realmente essas taxas podem ser questionadas, né? Mas são desafios que a gente já está acostumado a ter. Você tem, fora esses impostos municipais, você tem, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA, quando eu tive que regularizar o IBAMA lá na Venturini, que eu nem sabia que existia, o IBAMA eu tive que pagar 5 anos retroativo de um negócio que eu nunca nem soube que existia. E o que é isso? É para manter cargo de sei lá quem que... Assessores, o que o presidente põe lá. Não, gente, o que tem a ver a Venturini aqui com o IBAMA? E isso é todas as empresas. Imagina a arrecadação disso. Autodeclaração, Cizico. O IBAMA você tem que entrar no site, imprimir o boleto e pagar. Se você não fizer isso, eles te multam. Então, é um país que pensa totalmente ao contrário. Por quê? Porque está todo mundo pensando como arrecadar mais, só que ninguém está fazendo trabalho de casa, que seria o quê? Uma política realmente correta fiscalmente e economizar no que gasta. Não ir atrás de mais dinheiro. E, com certeza, você tendo um custo maior de imposto, alguns empresários, eles vão... Pode ser que eles sejam... fiquem assustados com isso e não venham. Isso pode ser um fator determinante, com certeza. Porém, eu vejo que Jales é uma cidade que ela tem seus atrativos, sabe? É que eu falo, por exemplo, quando você vai montar uma empresa, não adianta você pegar e falar assim, a cidade lá está me dando um terreno. O terreno é o mais barato. Você tem que ir no lugar que vai te dar lucro. E esse lucro, são várias situações que envolvem isso. Que aí é o que eu estava te falando, é mão de obra qualificada, é você estar num local fácil distribuição, perto do teu cliente. Então, mesmo com todas essas dificuldades, dependendo do setor, Jales é muito atrativo. Você pega para o setor
de frutas, verduras, distribuição de frutas, verduras. Jales é um belo de um centro. Jales tem 5 ou 6 empresas, grandes empresas já de distribuição de frutas que distribui aqui para o Brasil inteiro. Você tem um centro de distribuição em Jales, você consegue para Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo. Pensa bem. Paraná, Minas. Então, mesmo às vezes com tanta dificuldade, ainda você consegue trazer boas empresas e desenvolvimento pelo posicionamento, pelo local que você está, pela lucratividade que a empresa vai ter vindo para cá. Como pré-candidato a deputado, como que eu penso? Eu penso que a gente pode ajudar mais a cidade a ter mais representatividade e também ir atrás de mais verbas para a gente fazer as obras que Jales precisa, investir em educação. E tem obra para fazer. E isso, às vezes, vai desafogar a prefeitura, onde ela possa também abrir mão, às vezes... Não só Jales, né, Edu? A região toda. E que ela possa, às vezes, abrir mão ou fazer algo mais atrativo para trazer mais essas empresas, entendeu? Eu vejo aqui a nossa cidade, a nossa região... Uma coisa que eu não me conformo é o comboio, por exemplo. Ali é maravilhoso o comboio. Maravilhoso. Você vê aquilo, é pujante. Aquilo é um negócio que você vê o potencial. Aí vem o deputado, eu vou dar 100 mil para a reforma do banheiro. Ou vou dar 100 mil para não sei o quê. Cara, dá um monte de verbinha picada, só para vir lá fazer umas fotos. É o lobby, né? Porque o que nós precisamos? Precisamos de alguém realmente comprometido, fazer um belo de um mercadão municipal com um centro de distribuição de hortifruti. Que já saia dali já encaminhado. Que já saia de lá. Que aí o pessoal da região pode vir comprar, pode ter praça de alimentação. Jales, um negócio desse em Jales é super viável. Mercadão Municipal de São Paulo muito bem poderia estar aqui. Então, são situações que falta energia política. Estrutura, né? Estrutura. E é esse viés que eu quero trabalhar. E, assim, eu te falo com muita clareza. O empresário, a empresa, na verdade, 99% são pequenas e médias. Então, esses os caras que a gente tem que trazer. Esses caras são os que empregam. Nós temos que dar apoio. Eu brinco também... Se for falar com qualquer cara que tem empresa aí, de uma lojinha à indústria, você fala, o que você quer do governo? Ele fala, só não quero que me atrapalhe. Pode perguntar. Empresário não pede nada para a prefeitura, não pede nada para governo nenhum. Ele fala, só deixa eu trabalhar. E aí, o que o governo faz? Vai lá e atrapalha. Então, esse é um caminho que nós temos que seguir, que é o quê? Voltar a fazer que nossa região tenha representatividade e trazer mais desenvolvimento para cá. Você trazendo mais desenvolvimento, você põe mais dinheiro no bolso do trabalhador, do cidadão, do cara que tem uma loja, do cara que tem um posto de gasolina. Tudo melhora. Edu, você tocou num ponto crucial aí, que é a mão de obra qualificada, né? E a gente está escasso de mão de obra qualificada aqui. Você tem alguma proposta em mente para que realmente isso aconteça e ajude aqui na nossa região este setor que tanto sofre? Nós temos alguns fatores, Zico. O brasileiro, ele é um cara muito imediatista. Ele não pensa na geração futura. Hoje, lá, você pegar nas empresas hoje, você vai ver que é muito mais fácil você contratar e reter funcionários com mais de 50 do que com menos de 30. Isso é verdade. E isso é reflexo de um trabalho que a gente foi mal feito lá atrás. Não tem muito o que fazer. A garotada de hoje não quer muito trabalhar. Só que nós temos que pensar agora na formação que nós estamos dando para os nossos filhos hoje. Então tem que voltar a investir pesado nas escolas infantil, na escola fundamental,
para que nós formamos melhores pessoas, melhores caráter. Eu falo do esporte. O esporte coletivo, para mim, é um dos maiores formadores de caráter que existe. Eu falo isso assim... O meu filho joga na Pafuge, que é a escola de futebol aqui de Jales, desde os 5 anos de idade. O esporte coletivo, ele é um negócio que nivela todo mundo por igual. Lá não tem filho de rico, filho de pobre, não tem nada. Lá é bola. Não tem preto, tem branco, não tem amarelo, é bola. Ali o cara vai aprender a se defender sozinho, ele vai ver que é ele por ele vai aprender a respeitar os outros. Quando for para escolher o time dele, ele não quer saber de cor, de clero, de dinheiro, ele quer o quê? Quer o bom de bola. Então, esporte coletivo tem que voltar para as escolas. Isso é um negócio maravilhoso. Outra coisa, o esporte coletivo, você dá a oportunidade, às vezes, do cara que tem menos ganhar do que tem mais. Isso o cara vai falar na vida. Pô, eu posso. Eu vou pedalar aqui, eu vou ser melhor que aquele cara. Esse é o jogo. Então, nós temos que investir em educação. Teve o caso do homeschooling aqui em Jales, do pessoal, das filhas do H. Um absurdo. Mas eu te falo mais. Os senadores estão discutindo a legalização do homeschooling, que eu acredito que tem que ser legalizado com uma certa prudência e fiscalização. Porém, ninguém está discutindo o fato principal. O que leva um pai a optar por um homeschooling, a escola Física, ou a escola como ela é. A condenação deles teve que ser tirada por conta disso. Enfim, mas a questão é, o problema, nós estamos dando um remédio, mas nós não estamos dando a cura. Porque nada vai substituir a escola, na minha opinião, a boa escola. Então nós estamos falando assim, não, vamos pôr homeschooling, mas ninguém está falando, por que o pai tirou da escola? Porque a escola está cheio de pessoas mal intencionadas, professores que vão lá para fazer sua ideologia política e não dar aula. E por que não se combate isso? Então nós não estamos tratando de fato o problema. Nós estamos dando um remédio. O homeschooling é um remédio, mas não é a solução. A solução é o quê? É voltar a enxergar a escola e fazer com que ela seja, de fato, formadora de caráter. As famílias têm que participar mais. O pai não pode pegar e jogar a responsabilidade da formação do filho nas costas do professor. O professor, ele tem que ser melhor remunerado, mas também tem que ser mais cobrado. Mas o professor bom não tem medo de ser cobrado, não. É direitos e obrigações, né? Mas é isso. Agora, o que acontece? Porque tem alguns que não são tão bons, os que são bons ficam desmotivados. Então, tem que ter uma reformulação geral. E se a gente não pensar em educação, formação, a gente não vai ter uma geração melhor para o futuro, né? É isso que o nosso país tem que parar de ser imediatista e falar, vamos fazer para a próxima geração. Du, só para que todo mundo entenda do contexto do caso aí, eram as filhas de 11 e 15 anos, né? Não frequentavam o ensino regular desde o início do ensino fundamental e eram educadas em casas pela mãe e professores particulares. O Ministério Público chegou a pedir absolvição, isso é importante dizer. Sim. Mas o juiz decidiu pela condenação. Não vou citar nome de juiz, porque eu não gosto dessas coisas. Sobre o argumento de que a prática não é regulamentar no Brasil. E, de fato, não é. Sim. Antes da alegação da acusação, a sentença destacou que o ensino fornecido era incomplemento de acordo com as diretrizes educacionais. Na ocasião, o juiz apontou a ausência de matérias como cultura afro-brasileira, cinema nacional e temas de diversidade, além de criticar o foco restrito das aulas de arte e os gostos musicais das estudantes. Ou seja, eles já queriam pautar
a vida pessoal da pessoa que não tem nada a ver. Ele não tem, ele não tem nada a ver referente a isso, é uma opinião dele, vamos dizer. Não... É um negócio do banalismo, né? A defesa e desempenho. A defesa apresentou mais de 3.000 páginas de laudos para demonstrar o alto rendimento das meninas. Esse caso tomou proporção... Não é nacional, não. É mundial. Eu vi outro dia numa TV em Portugal também foi comentado esse caso. Agora estão tentando, né, a aprovação do projeto de lei 1338 de 2022, que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil. O desdobramento recente agora, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, abriu uma apuração contra o magistrado que proferiu a condenação. A representação foi feita pela defesa da família sob a acusação de conduta processual inadequada. Então, assim, a que ponto queremos chegar no Brasil? Será que estamos caminhando para coisas decentes ou não? Eu vi uma situação que até estava comentando hoje no café aqui com o Ortega. O Ortega é nosso produtor aqui, o homem que faz tudo. Que uma promotora de justiça, não sei se você viu, ela repudiou um senhor que abriu uma oratória fazendo uma oração. Tá louco. Então, assim, estamos banalizando o negócio. Aquilo que nossos pais nos ensinavam do bença pai, bença mãe, faz a oração. A minha filha está aqui, ó, ela ora para dormir. A minha mãe, Maria Passarini, ela chama Jesus para almoçar com a gente. Então, assim, aqueles princípios antigos estão colocados de lado. Estamos banalizando por ideologias particulares. Não vou nem citar ideologias políticas ou ideologias de gênero ou algo do tipo. Ideologias particulares. É o que eu penso. Você tem que viver da vida que eu tenho e não da vida que você realmente quer. Então, paremos e chego até a pensar no absurdo que um amigo meu fala. Ou o Brasil muda, ou Jesus volta e refaz tudo porque né, não tem mais cabimento o negócio. Não cheguemos a esse ponto. Du, mandaram algumas perguntas aqui, até abrimos uma enquete. Não, e falando do homeschooling... Fica à vontade. Esse caso da família do H aí vai ser um caso marcante, porque, querendo ou não, ele acabou que esse movimento vai fazer com que... Abriu precedente, né? Que saia dessa inércia que estava. Agora, eu vejo, sinceramente, que... assim, eu acho que a gente teria que voltar a investir pesado nas escolas. E o homeschooling ideal seria um acréscimo. A escola ser boa e ainda você ter uma condição de acrescentar um estudo maior em casa com seus filhos, entendeu? Entendi. Ô, Du, mandaram perguntas aqui. O Sidney Porto fez uma pergunta do seguinte: quais setores econômicos o senhor acredita que tem mais potencial em crescimento no Noroeste Paulista e quais ações pretende desenvolver para gerar mais empregos e fortalecer essas cadeias produtivas? A nossa região, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque quando você fala em desenvolvimento, você tem que fazer uma análise, uma análise macro e ver qual realmente é o nosso métier. E aqui, de fato, nós temos uma tendência para a parte de agro, de grãos, frutas, hortifrutis. Nós temos pequenas propriedades. Então, isso é algo que a gente tem que olhar com muito carinho e dá para desenvolver bastante. Se você for numa frutaria hoje, é capaz que o quilo do que você compra lá é mais caro do que no açougue. Então, é um mercado muito interessante. Nós temos um centro logístico muito importante. O Mercado Livre de Jales faz 20 mil entregas dia. Então, isso se replica a vários outros setores.
tá? Nós estamos perto de vários estados. A nossa região também, ela tem um potencial muito grande, que aí eu acho que é o menos aproveitado, só que é algo que tem que ser feito um trabalho, um estudo e bastante energia, que é o turismo. Você pega regiões, por exemplo, ali perto de Sorocaba, você tem regiões aqui no estado de São Paulo que estão desenvolvendo muito turismo. E você vê a nossa região é melhor que essas regiões lá e ainda nós estamos gatinhando. Então, tanto o turismo rural quanto o turismo desses rios que nós temos, o turismo náutico, eu acho que a gente tem assim um potencial enorme. E indústria também, porque os grãos que são produzidos no Brasil, o Brasil é o segundo maior produtor de grão do mundo, passam todo aqui, ó, na nossa frente, por essa via. Então, qualquer manufatura que a gente tiver para poder manufaturar esse grão e mandar ele mais industrializado para fora, eu também vejo que é um potencial da nossa região. Muito bom. O Rafael Giolo, ele sempre manda perguntas aqui também. Como empresário, o senhor conhece as dificuldades de quem investe e gera empregos? Se eleito deputado estadual, qual será a sua principal bandeira para transformar a região de Jales em um ambiente mais competitivo e atrativo para novos negócios? A minha principal bandeira é o desenvolvimento como um todo. É trabalhar pensando nos potenciais da nossa região e trazer para Jales os olhos do Estado. Porque você vê, o governador, difícil ele vir aqui. Nós vamos trazer o governador, voltar a vir para Jales. Um absurdo. Trazer o secretário de desenvolvimento para Jales. Trazer essas obras que a gente precisa, trazer grandes empresas. Eu falo, a nossa região ficou... Esquecida, né? Esquecida. Não tem grandes empresas aqui, Cizico. Qual que é a grande empresa que nós temos na região? É a Facchini. Só a Facchini. Você vai para qualquer outro lugar do estado, você tem multinacionais. Essas empresas, elas geram muita riqueza. Poxa, já pensou nós conseguirmos trazer grandes empresas? Porque agora tem a Coca-Cola, vai vir para o interior de São Paulo. Um investimento de 2... Já tivemos uma filial da Coca-Cola aqui. 2 bilhões de reais. Perdemos, a Votuporanga é a única que está no páreo. Mas tem Bauru, Botucatu, Sorocaba, tem uma infinidade de cidades querendo trazer. Nós teríamos que brigar para que ela viesse para Jales. Imagina uma fábrica dessa em Jales, com 2 bilhões de investimento. Inocência, para você ter uma ideia, a empresa de celulose foi para Inocência, da Arauco. A fábrica, ela é muito maior do que a cidade. O que tem de funcionário não tem na cidade. Então, o que vai de riqueza? Óbvio que até o crescimento ele tem que ser organizado. Mas o que eu quero te dizer é que oportunidade de desenvolvimento não falta. O que precisa é alguém lá para fazer o quê? Levantar nossa bandeira, mostrar o que nós temos de bom. A mesma coisa é a faculdade de medicina. Por que Jales ficou sem faculdade de medicina? Representatividade política. Se nós somos os que temos os melhores hospitais... Centro de região. Nós temos os melhores hospitais onde os médicos poderiam fazer o treinamento. O final do curso eles fazem nos hospitais. Inclusive vem de Fernandópolis, Santa Fé. Por que não veio para Jales? Vamos trazer. Olha o tamanho do Hospital do Amor. Olha o tamanho do Hospital do Amor, a Santa Casa de Jales, que já é uma Santa Casa, já é um hospital regional, investir mais na Santa Casa. Residência, os médicos. As residências. Então, a faculdade de medicina, Ortega. A faculdade de medicina é algo que a gente tem que resolver. A gente tem que trazer para Jales também. Jales não pode ficar por fora de tudo. Nós estamos tão para trás e as cidades vizinhas nossas pagam esse mesmo preço. Que Jales não cresce a população há 50 anos. Desde quando você vê que Jales não tem mais de 50 mil habitantes?
Desde que você nasceu. Palmeira do Oeste tinha 15 mil habitantes 50 anos atrás. Hoje tem 8. Culpa de quem? Culpa de Jales também. Por quê? Porque essas cidades vizinhas nossas, ela depende do nosso desenvolvimento. Se a gente não desenvolve, eles também não. Então, é fazer um trabalho pensando nisso e vendendo o nosso peixe. Outra coisa, o político é a arte de somar, Cizico. E modéstia à parte, eu tenho muita clareza nesse sentido. Eu acho que falta em Jales alguém que vá e consiga trazer sinergia entre as classes política, empresarial, médica, que una a força e não divida. Eu vejo que o ambiente político, eu não tenho cargo político e não sou político. O ambiente político, quem é político, tem muito ego. E eu sou desprovido de ego. Eu sou prático. Então nós vamos ter o quê? Objetivos. E para ter objetivos, nós vamos juntar forças. Porque hoje a política nossa fica com ego, ninguém está nem aí para a cidade, está todo mundo querendo, vamos dizer, se manter ali no cargo e tal. E eu acho que falta isso, é sinergia, é juntar força. O Du Venturini é o cara que anda com uma camiseta de botão e uma bota amarela no pé, né, Du? É isso aí, uma que botina. vive da empresa. Ô, Du, você disse agora sobre sinergia. Como que você vê essa polarização hoje na política brasileira? Eu vejo com muito, assim, muita preocupação, né? A política nacional, ela virou torcida de futebol. Às vezes eu falo para as pessoas mais íntimas nossa que a gente tem que escolher um presidente, não tá escolhendo um marido nem uma esposa para casar. Então você vê às vezes as discussões muito mais no âmbito pessoal do que prático, do que administrativamente falando. E nisso eu tenho muita clareza que se fosse para comandar meu país entre um ministro da Fazenda, Fernando Tachad, e o ministro da Economia, que era do Bolsonaro, o Paulo Guedes, eu prefiro o Paulo Guedes. Então acho que a análise tem que ser um pouco por aí. Quem você colocaria? Os ministros técnicos da época do governo Bolsonaro ou esses ministros que estão aí do governo PT? Então, acho que esse atual momento é isso. A gente tem que pensar no que é melhor para o nosso país. E, com certeza, é a direita. E hoje o candidato que tem condição de vencer é o Flávio Bolsonaro, né? Você tem Agora, voltando a falar em polarização, eu acredito que esse momento vai passar. E a gente virando essa chavinha, quem sabe depois vai surgir outros candidatos de direita. Nós temos o próprio governador de São Paulo, o Tarcísio, tem o Zema, enfim, tem tantos candidatos que podem, mais para frente, também fazerem um ciclo virtuoso, né? Eu falo da Santa Casa de Jales como exemplo. Você pega, vem do Garça, depois foi meu pai, depois foi o Toshiro, aí teve o Júnior, depois foi o Toshiro, depois o Edson agora. E você vê que foi um ciclo virtuoso. E às vezes nós precisamos entrar nessa mesma situação no nosso país, que é pegar um conjunto e outra. Você não é obrigado a gostar de tudo de cada um que está lá, mas cada um trouxer um pouquinho de bom e ter uma linha de pensamento meritocrática, respeitar o dinheiro público. O país nosso, ninguém segura. O Brasil, eu tenho certeza que se tiver uma boa administração, com respeito fiscal, tudo, o Brasil volta a crescer. É que hoje o atual governo, ele é
mal intencionado e não pensa nisso, ele só pensa em gastar. Você vê alguma chance da direita retirar assim esse governo atual do poder? Sim. Esse ano, para essas eleições? Sim, eu acredito na vitória da direita. E essa debundada Plena do vitória. Senado e Câmara, você acha que vai ter realmente uma mudança gigantesca? Eu acho que nós vamos ter uma vitória muito boa. O que acontece é que a esquerda ela se lambuza, ninguém fala nada. É mais uma. A direita, aí todo mundo vira uma bagunça. Estava conversando hoje com o Bruno Musa sobre isso. Eu falei assim que a direita não precisa nem de inimigos, ela só precisa da Michelle e agora do Valdemar. Então, a direita ela não tem união e qualquer notícia que sair ruim da direita, todo mundo fica falando. Agora sai notícia toda hora da esquerda e ninguém liga. A diferença é essa, que o cara que está na esquerda está pouco se lixando. Já o da direita, não. O da direita ele fica incomodado com essas denúncias. O que nós temos que pensar é que nós estamos escolhendo um presidente. Não estamos escolhendo ninguém para levar para nossa casa, para chamar num churrasco, nada. Muito bom. Mandaram outra pergunta aqui também. Pergunta da Cibele. A segurança pública voltou ao centro dos debates nacionais, com discussões sobre o combate às facções criminosas e o endurecimento das leis. Daqui deve ser com relação ao enquadramento lá do PCC e Comando Vermelho, lá como grupos terroristas. O senhor defende mudanças na legislação e quais seriam as suas prioridades? Olha, quando a gente fala em facção, o Brasil, ele, inclusive essas questões de bet, isso com certeza, esses dinheiros não são todos lícitos. Isso tem que ser investigado e combatido. Um dos grandes problemas que o Brasil teve foi quando eles começaram a dividir os faccionados na cadeia. Isso trouxe tranquilidade para eles. Por quê? Porque aí o cara podia optar por uma facção que ele tinha proteção até dentro da cadeia. Quando você pega lá El Salvador, o que o cara fez? Ele misturou todo mundo. Aí quem já não queria mais entrar na facção é o próprio faccionado, porque ele falou, aí eu vou lá na cadeia, fico no meio dos outros, o nego vai lá me matar. Agora nós estamos protegendo os caras até dentro da cadeia. Então é um problema muito grave. Porém, Cizico, eu vejo de uma ótica o seguinte: você ter 80 milhões de pessoas devendo num país, falta de desenvolvimento, você aumenta criminalidade, roubo, agressão doméstica. Primeira coisa que o Estado tem que dar é condição do cara ter uma vida digna. Isso já combate o crime. O melhor combate ao crime é o cara ter condição de ganhar seu dinheiro, pagar suas contas, voltar a uma educação. As escolas hoje, o cara não foi, ele passa de ano. Ele é proibido, o professor é proibido de repetir o aluno, né? Na minha época, a gente podia trabalhar, tinha guardinha mirim. Hoje a criança não pode trabalhar, mas pode fazer tráfico de drogas. Pode dançar funk. Pode fazer programa. Pode matar. Você acha que tá certo um negócio desse? Então, mexer na base. Voltar a dar incentivo para quem quer trabalhar. Ah, não, mas tinha exploração infantil. Pô, ninguém falou que não tinha, mas às vezes a minoria vai lá e combate de fato quem fazia isso. Agora a maioria era beneficiada. A pessoa aprendia uma profissão. Às vezes já fazia um pezinho de meia. Não, hoje o cara lá, marmanjão, 16 anos, não pode trabalhar. Isso é uma piada. Esse é um dos problemas. Aí, se o cara não pode trabalhar, ele vai para onde? Vai para o crime organizado. Du, o agronegócio é uma das principais forças econômicas do interior paulista, mas frequentemente enfrenta discussões envolvendo questões ambientais, tributárias e de crédito. Daqui quem fez foi o Marcão, viu? Seu amigo, Marcos Mena.
Que posição você pretende defender para garantir a competitividade ao setor sem abrir mão da sustentabilidade da segurança jurídica? Marcão tá... Então, essa questão de sustentabilidade, o Brasil, ele não deve nada para ninguém. Nossas propriedades, elas têm mais reservas do que qualquer lugar do mundo, eu te garanto. A questão da insegurança jurídica, sim, é um grande problema. Insegurança jurídica, burocracia, porque aqui no Brasil se fez tantas leis que cada um interpreta de um jeito, né? E também, dependendo do juiz, cada um também julga de um jeito. Eu vejo que o grande problema do agronegócio é que ele está suscetível a políticas irresponsáveis do governo que causam o quê? Juros altos. Então você pega quando o governo começa a fazer essa política de gastos desenfreados, você faz políticas de aumentar emendas para deputado para garantir a aprovação de uma lei ou de uma PEC, o nosso juros vai para 15% ao ano. O trabalhador rural, o agro, ele precisa de dinheiro de terceiro para tocar. E aí ele fica alavancado, o preço suscetível à diminuição, esse cara não consegue pagar as contas. Então esse é o grande problema do agro. O agro ele tem que ter mais incentivo financeiro e um juros de 15%, o agro normalmente ele tem volume, só que a margem é baixa. E um juros atual como nós temos de 14,25, o agro não dá conta de pagar. Inclusive o agro passa por uma situação muito complicada. Muito complicada, por quê? Porque você tem vários setores que baixou a soja, por exemplo, e o cara não consegue pagar nem o empréstimo que ele fez no banco para pagar com a colheita do grão, você entendeu? Você teria que ter mais benefícios financeiros e ter na verdade, nós precisamos ter uma economia, uma administração pública mais responsável, onde essa taxa de juros básica nossa seja uma taxa mais realista. Nossa taxa de juros básica não podia ser acima de 7,5% ao ano. Acima disso, a gente vai ser obrigado a passar por uma fase de represagem, de pouca venda, para ter uma deflação, para aí sim esses juros baixar. Como é que você faz para esses 80 milhões de pessoas ficarem menos endividadas? A gente tem que forçar a diminuição do consumo. É isso que vai acontecer nos próximos anos no Brasil. Você tem que reter o consumo. Tem que ser drástico o negócio. Para aí sim o cara pegar daqui 1, 2 anos, voltar a ter condição de gastar novamente. Se o governo ficar incentivando o consumo, que o PT acha que a política do PT é só essa, vai o quê? Vai aumentando a inflação com aumentar o endividamento. Isso é o caminho do desastre. A última pergunta que enviaram, Dr. Alex Matos. Nos últimos anos, diversas decisões do STF têm gerado intenso debate político e jurídico, com críticas de que a Corte estaria extrapolando suas atribuições. Como o senhor avalia esse cenário e qual é o seu posicionamento sobre os limites de atuação do Supremo? O Supremo hoje ele não tem limite algum, né? Acho que o limite é Deus. Cara, eu sou totalmente contra. Eu acho que eles são servidores públicos e esqueceram totalmente disso. Hoje o Supremo, eles parecem reis. Eles gastam o que quer. Eles julgam, eles condenam, eles acusam. Nós estamos num momento muito complicado. Se o governo PT se manter, ele indica mais 4 ministros. E isso é muito próximo ao que nós temos no comunismo, né?
Quando você vê na Venezuela, a primeira coisa que foi feita lá foi dominar o Supremo. Então, a gente percebe e assim, o que mais eu fico indignado é que eles não... É tipo assim, você percebe que eles não têm vergonha nenhuma, eles não querem esconder de ninguém, que eles mandam e desmandam e fazem. Não tem, eles são intangíveis. Os intocáveis do Zema? Daquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, né? Por coincidência, 8 já morreram. Morreram na cadeia. Pessoas de idade, sem um precedente. Qual que é o recado disso, Cizico? O recado é o seguinte, gente. Vocês podem até achar errado, mas fica quieto. Porque a represária vem. Então, é complicado. Ô Du, a última pergunta que eu gosto de fazer, que para mim é a principal. O que o Du Venturini tem a mais que os outros pré-candidatos a deputado estadual? Ô Cizico, eu não tenho nada a mais nem a menos. Eu sou eu. O que eu posso te dizer é que eu sou de Jales, eu amo Jales, eu continuo em Jales. Minha família é de Jales. Queria mandar um abraço para minha esposa Larissa, que está sempre comigo. Doutora meus Larissa. Filhos, o Vitório Valentim, minha mãe, meu pai, meu irmão Júnior, minha cunhada Priscila. Mandar um abraço a todos. E eu tenho algumas coisas assim que... Você me perguntar, Du, o que você tem? Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho empatia. Eu sou uma pessoa que eu sou acessível. Eu sou uma pessoa que eu amo Jales. Eu já viajei em vários lugares, até outros lugares do país. E eu acho Jales a cidade mais bonita do Brasil e do mundo. Então, isso porque eu nasci aqui, tudo que eu tenho está aqui, a gente aprendeu a amar isso aqui, entendeu? Então, o que eu posso prometer como pré-candidato é fazer o que eu acho certo, é correr atrás, é brigar por essa cidade, é não mudar meu jeito de ser, é ter minhas convicções. Não só Jales, né? A região E toda, a né? região. Eu falo assim, eu não quero ser aquele político, nem você, que o cara, depois de eleito, ele muda os lugares onde vai, muda os amigos. Eu falo, mas por quê? Porque deve ter vergonha das atitudes. Eu não vou ter. Agrade ou não, porque você nunca vai agradar a todos. Eu vou fazer sempre respeitando o que eu acho que é certo. E eu tenho certeza, hoje eu tenho 41 anos, e é o momento certo. Se a gente conseguir, e vamos conseguir essa vitória, nós vamos fazer dessa cidade, dessa região, um lugar melhor, com mais desenvolvimento. E nós vamos melhorar também, trazer mais lideranças políticas. Eu acredito que eu estou, às vezes, abrindo um leque aonde a gente pode trazer mais jovens, mais empresários, médicos, doutores, advogados, enfim, mais pessoas para a política, professores, fazer de fato já ter força política. Você olha Votuporanga. Votuporanga está voando baixo faz quantos anos? Por quê? Porque teve um grupo que se juntou pensando no bem da cidade. E eu acho que, com Deus na frente, a gente pode estar começando um trabalho parecido com esse. Vamos pensar para o futuro de Jales. É isso. Começar plantando essa semente. Que um dia, se não for eu, pode ser sua filha colhendo esse fruto, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Muito bom. Ô Du, o Contraponto Podcast, ele fica muito agradecido com a sua presença aqui. Aceitou já de prontidão. Em nome do Israel Ortega, a gente quer parabenizá-lo, porque não é fácil. Se lançar candidato não é fácil. Não é. É mostrar muita coisa, porque vai ter muita pedra jogada aí. Vai ter muita gente apontando o dedo e falando que é melhor que você. Mas, enfim, isso é louvável, né? É uma atitude mesmo de homem. E aí o homem se engloba também a mulher, porque
Por trás do homem vem também uma mulher, vem uma esposa. Conheço a doutora Larissa. Então, assim, é louvável conhecer o pai e o que vocês movimentam em Jales, né? Todo o movimentar aqui de vocês, quantas pessoas vocês ajudam, quantas famílias vocês ajudam, pagando em dia. Estou ali dentro da caixa, eu vejo isso. Então, assim, não há uma pessoa que fale, olha, eu estou descontente. Tá? Meus parabéns pela vontade, e é isso, tem que ter representatividade mesmo. Agora, com a parceria com o Coronel Tadeu, eu acho que isso vai alavancar muita coisa. Sim, com certeza. Seu nome aí. Um abraço, Coronel. Tá? Estou à disposição do senhor. Fique à vontade, fale com Jales, fale com toda a região. Obrigado, Cizico. Obrigado, Ortega. Obrigado a todos os ouvintes aí. E agradecer principalmente a Deus, né? Eu falo que esse projeto, ele, desde o início, está sendo muito abençoado por Deus. E nós vamos... A ideia é entrar de alma e de peito aberto, ouvindo os anseios da população, das prefeituras, das escolas, e lutar pelo desenvolvimento e pelas demandas que nossa região precisa, porque hoje não tem ninguém fazendo. E também, Cizico, é o que eu te falei, voltar a ter uma sinergia, um grupo político forte, onde a gente una forças. A gente tenha mais gente brigando. Não adianta só um. É adição, né? Exatamente. A gente tem que trazer mais pessoas para o nosso time. E pessoas com visões diferentes também. Isso eu estou disposto a fazer e nós vamos fazer. Então, eu acredito que a gente tem muito para fazer para a nossa região. E sola de sapato não vai faltar. Nós estamos muito animados. E é isso, gente. Agradecer. Eu sou um cara super disponível. Fico na Venturini praticamente o meu dia inteiro. Não consegui ainda me afastar das empresas, mas agora, final desse mês, eu me afasto e fico 100% na pré-campanha e depois campanha. E contem comigo. Precisar falar comigo, pode entrar em contato com o Cizico ou ir na Venturini. A gente Como é que acha o do Venturini nas redes sociais? @DuVenturini no Instagram e no Facebook. Quer deixar contato para alguém que quiser entrar em contato lá com a Venturini? Precisar de emprego, alguma coisa? Lá na Venturini é 17-3624-4200. Muito bom. Me permita aqui fazer também o merchan aqui, que hoje entrou mais um patrocinador aqui, né, Ortega? Coloca aí, a Celaria Brasil. Entrou mais um parceiro nosso aqui. Posteriormente aqui já veremos também a Venturini aqui Sim, breve. na nossa tela aqui, tá? Um abraço à Celaria Brasil, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Demais, obrigado, Jales.